é a Gi. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindas ao vídeo da costura desse belíssimo vestido. De cara vocês conseguem ver o quanto os aviamentos são capazes de mudar a cara da nossa peça, né? E não sei se era porque fazia tempo que eu não tava costurando, eu quis incrementar e usar tudo que eu podia nesse vestido. Então tem botão forrado, as rendinhas. Ai, tô apaixonada. Essa parte aqui eu tô achando que tá um pouco maior que a outra, mas não sei se é só impressão. Porque às vezes a costura tem dessas, né? A gente só enxerga depois alguns detalhes. Venho direto da edição desse vídeo para comunicar que sim, ficou torto ali aonde eu fiz o franzidinho para colocar os botões. Mas isso é fácil de resolver, eu só precisei tirar os primeiros botõezinhos ali, franzir de novo, observar se os dois lados estavam certinhos e recolocar os botões. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas ou não tenha assistido um vídeo onde eu te ensinei a fazer a modelagem desse vestido do zero, eu vou deixar no primeiro link da descrição para você assistir, aprender, estudar. E qualquer dúvida também pode me deixar sempre aqui nos comentários, tá? Ai, mas rendinhas e botões forrados é muito frufru pro meu gosto. Tudo bem, aqui eu quero te dar uma inspiração, mas você pode ficar à vontade para fazer a peça de acordo com o seu estilo e gosto pessoal. Bom, então eu vou começar a costurar pelo corpinho. Eu gosto sempre de colocar todas as peças assim na mesa, porque eu costuro tudo de uma vez só. Então eu alfineto cada uma das partes para costurar tudo junto. Isso porque eu já tenho um pouquinho de experiência, mas caso você queira ir devagar, costurar cada partezinha, você pode alfinetar cada parte e ir costurar e fazendo da forma como for melhor para você. Então lembra que é sempre direito sobre direito, monta a parte da frente primeiro, depois vai montando a parte das costas e não esquece depois de costurar os ombros também. E depois que eu costurei, eu experimentei no corpo para ver como que tava a questão do decote, se eu queria fazer um pouco mais decotado ou não, se tava legal no corpo. E também fiz exatamente a mesma coisa com o tecidinho do forro, tá? Então agora eu vou dar continuidade aqui pelo forro. Já tô com o corpinho montado, eu vou vir aqui com a parte do tecido que eu separei para ser a saia e vou franzir. E eu vou franzindo, distribuindo bem esse franzido para encaixar aqui com a parte do corpinho. E aí é só colocar direito sobre direito e passar uma costurinha. Aqui eu acabei não mostrando, mas depois da costura eu sempre gosto de dar o acabamento com a overlock. Então aqui praticamente eu já tenho o forro pronto, vou deixar um pouco de lado agora para dar continuidade com o tecido principal. Na parte 1 desse vídeo eu cortei a saia em duas partes, né? Uma para ser a parte da frente e outra para ser a parte das costas. Então aqui eu tô pegando uma dessas partes, vou dobrar ao meio e vou abrir, tá? Ao centro para que fique duas peças. Essa vai ser a parte das costas, onde terá um zíper no meio das costas, tá? Então é por isso que eu tô cortando para separar em duas partes, tá bom? Então essa é a parte das costas. Então agora eu tô voltando aqui com o meu corpinho já pronto para finalizar a parte de baixo
pregando a saia, franzindo, do mesmo jeito que a gente fez com o forro, tá? Então, aqui eu vou pegar primeiro a parte da frente, por isso que eu dobrei o meu corpinho ali com o tecido, ó. Tá vendo que tem bastante tecido a mais? Tá? Então, se eu franzir assim, vai ficar muito volume na parte de cima e muito volume também na parte de baixo, porque é um retângulo de tecido, né? Não tem nenhum tipo de desenho, modelagem, enfim. Então, eu tô dobrando esse tecido que vai ser a parte da frente, tá? Dobrei ao meio e vou tirar um pouquinho de excesso de tecido ali da cintura, tá? Deixando um pouco mais de tecido na parte de baixo da barra. Tá? Isso é opcional, mas eu acho que fica uma modelagem um pouco mais bonita. E eu vou fazer a mesma coisa com os tecidos da parte das costas, tá? Que eu cortei, dividindo em duas partes. Então, eu também vou tirar um filetinho de tecido só para deixar essa modelagem da saia, que no caso nem tem modelagem, né? Um pouquinho mais, com volume mais na parte de baixo e mais sequinho na parte da cintura. E depois que eu fiz esse processo, agora eu vou juntar então as laterais do tecido para ficar um tecido só, né? E também já vou passar a costurinha de franzir na parte da cintura para unir com a parte do corpinho. Então, primeiro passo essa costura na lateral, passo uma costura reta e depois a overlock e no final a costura de franzir. Aqui, então, eu tô fazendo o mesmo processo. Lembra de ter cuidado para deixar o franzido bem distribuído, o mesmo franzido em toda a extensão do tecido, porque isso vai deixar a sua peça mais caprichada. E aí é só costurar. Então, aqui eu já tô com o vestido costurado, olha só. Passei overlock também na parte interna, tá? E já também passei na parte das costas, onde vai ser o zíper. E aí, a gente tem dois vestidos iguais. Eu sei que muitas meninas têm dificuldade e medo de fazer peça com forro, gente, mas coloca na cabeça de vocês que é fazer duas peças iguais, tá? Então, agora eu vou colocar direito sobre direito, que a gente vai unir pela parte de cima. Então, coloca bastante alfinete, para ter pontinha com pontinha, costura com costura para os encontros ficarem bem bonitinhos. Abre as costuras dos ombros, ó. Faz bem caprichado, coloca bastante alfinete para a gente ir na máquina e passar uma costura reta em toda a parte de cima, tá? Depois de costurado, eu vou tirar um pouquinho do excesso para não ficar muito volumoso quando a gente desvirar. E depois que eu desvirei, eu já vou fazer a costurinha de pesponto, olha só. Eu gosto de fazer essa costurinha pro forro não ficar aparecendo no tecido principal, até porque é cor diferente, né? Então, eu deito a costurinha pro lado do forro para poder passar uma costurinha bem rente, tá? Porque daí isso faz com que o tecido do forro fique bem certinho, bem acomodado na parte de dentro, onde ele tem que ficar, e não fique vindo para a parte do tecido principal. Olha só que acabamento bonito. E como a gente já costurou a parte de cima, vai ficar assim as duas cavas, tá? Então, eu vou pegar os dois tecidos, o forro e o tecido principal, e eu vou passar uma costurinha à mão mesmo, um alinhavo só para unir os dois tecidos. Isso vai facilitar na hora que a gente for pregar as mangas. E falando sobre mangas, vamos costurá-las. Aqui eu já tenho uma pronta, porque eu sempre gosto de testar, né? Até porque eu não fiz nenhuma peça piloto antes. E como eu franzi bastante em cima e bastante embaixo, eu achei que a parte de baixo ficou muito volumosa. Ficou uma coisa meio feia, sabe? Então, aqui, ó, eu vou tirar só um pouquinho, tá? Pra ficar um pouquinho menos de volume na parte de baixo. A parte de cima eu gostei, por isso que eu não tô tirando nada. Isso que é o interessante na costura, a gente não ter medo de testar as coisas, tá? Então, não tenha medo, se precisar, faz uma peça piloto e algum outro tecido mais baratinho, tá? Ou faz uma manga, testa e aí faz a modificação como eu fiz.
Então, eu vou trabalhar agora com a parte do punho, tá? Eu tenho duas partezinhas aqui, vou colocar direito sobre direito para costurar ali a parte de baixo com uma costurinha reta. Vai ficar dessa forma, os dois tecidos juntinhos. E agora a gente vai unir com a parte da manga em si. Mas antes, eu passei duas costurinhas de franzir na parte de baixo da manga e vou franzir bem. Eu vou franzir até que fique da mesma largurinha do punho, tá? Pra gente poder costurar. Olha só, encaixou direitinho, agora é só passar uma costura. Olha como o franzido ficou bem bonitinho distribuído. E agora a gente vai fechar essa manga, mas antes, lembra de passar duas costurinhas de franzir na parte de cima. Deixa uns 3 dedinhos de cada lado sem costurar, tá? Sem fazer o pontinho de franzir. E aí, eu vou dar uma franzidinha só pra manga ficar um pouquinho menor, mas isso a gente vai controlar na hora que a gente for pregar de fato na cava, tá? E aí, é só fechar a lateral da manga com uma costurinha reta e overlock. Caso você não tenha ou não goste de overlock, você pode fazer costura francesa ou algum outro tipo de acabamento que você goste. Lateral costurada, agora vamos dar acabamento aqui no punho. Eu vou virar a partezinha que é a parte do forro, né? Porque a gente costurou as duas juntas. Vou virar 1 centímetro para dentro de sobra de costura e colocar bem em cima dessa outra costura que a gente tinha feito da junção. Olha só. E aí, aqui, ó, eu alinhavei para que nada saísse do lugar para poder costurar uma costurinha bem na beiradinha para fazer o acabamento desse punho. E aqui é totalmente opcional, mas eu quis colocar essa rendinha só para dar um charme a mais nesse vestido que já é todo romântico, tá? É totalmente opcional, se você não quiser, você não precisa fazer, mas fica super fofo. Então, simplesmente vou passar uma costurinha na parte de baixo e mais pra frente do vídeo vocês vão ver que eu também fiz ali na parte de cima, porque eu achei que ficou bonitinho, tá? E agora sim, vamos pregar então a manga na cava da blusa. Eu sempre começo casando ali a costurinha da cava, bem direitinho, tá? E aí eu trago a manga pro lado do avesso. Você pode deixar o franzido todo distribuído, mas o mais bonito é você concentrar esse franzido no topo da manga, na cabecinha da manga ali. Então, aí é só acomodar bem os alfinetes. Você pode olhar pelo lado do direito antes de costurar para ver se ficou do seu agrado, tá? E aí costura e faz o acabamento com a overlock. E como eu já tinha essa rendinha dando sopa por aqui, eu decidi colocar em todos os recortes da peça, começando pela parte das costas, tá? Então, eu vou colocar de modo que eu não pegue o forro, tá bom? Já que ele tá aberto ali nas costas, ó, por isso que eu decidi colocar antes de pregar o zíper. Então, eu só tô colocando alguns alfinetezinhos pra ver quanto de rendinha ia precisar, né? Pra ver se ia dar pra fazer tudo. E aí, simplesmente fui na máquina e passei uma costura com bastante calma.
E aqui na junção da frente, olha só, eu vim com alguns pontinhos à mão para dar acabamento, para que a rendinha não ficasse virando, né? E finalizei também colocando essa rendinha na cintura e filmei aqui de pertinho para você ver como ficou. Bom, e para finalizar esse vestido, a gente precisa fechar a parte das costas, né? Eu tô aqui com um zíper de 60 centímetros, mas eu vou usar ele um pouquinho menor, tá? Então, eu vou medir mais ou menos ali, vou colocar um alfinete até onde esse zíper vai, tá? Para que eu feche o restante do tecido. Então, eu sempre coloco um alfinete para saber que dali para baixo eu preciso fechar com uma costura reta. Tá bom? Então, eu vou fechar o tecido principal, direito com direito. Eu gosto de casar bem a cintura ali para ficar tudo retinho, né? E faço a mesma coisa também com a parte do forro, deixando só a abertura do zíper. Aqui eu vou usar um zíper invisível e eu já mostrei detalhadamente inúmeras vezes aqui no canal como se faz, tá? Então, como o vídeo está um pouco comprido, eu vou pular essa parte hoje, mas óbvio que tem um vídeo aqui certinho para você assistir, caso você nunca tenha feito, caso você tenha dúvida, tá? Não esquece de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Zíper colocado, olha só que gracinha que ficou. E como a parte das costas é bem aberta, eu fiz 2 tirinhas de tecido, olha só. Eu dobrei ao meio mais uma vez e passei uma costurinha. Pode ser também uma outra rendinha, um rolotê. Eu decidi colocar na parte das costas para poder amarrar, para que o vestido não fique caindo no ombro, tá? Quando a gente faz uns decotes maiores, assim, a gente tem que colocar uma fitinha, alguma coisa para deixar no lugar, tá? Então, simplesmente vou costurar ali, poderia embutir também, mas eu só vou fazer uma costurinha simples para poder amarrar essa fitinha na parte das costas. Já vou aproveitar também para fazer a barra do vestido, tá? Eu vou dobrar 1 centímetro, mais 1 centímetro para dentro. E não satisfeita com tanto de frufru desse vestido, eu aproveitei um pedaço do tecido que tinha sobrado para forrar alguns botões e eu vou colocá-los aqui na frente como enfeite mesmo, tá? Peguei uma linha assim à mão e fui fazendo um pontinho de entra e sai, assim, vai e vem, só para dar uma leve franzidinha, tá? Foi essa parte na introdução do vídeo que eu fiz um pouco torto, porque é interessante que quando você estiver fazendo isso, seja no seu corpo, porque daí fica mais certinho, mais simétrico, tá? Foi assim que eu consertei, inclusive, do começo do vídeo, que eu vi que tava um pouco torto. E aí não tem segredo, eu só fui pregando mesmo os botõezinhos e tá pronto. Vamos ver como ficou?